Este painel ele vai discutir o ataque dos clubes estrangeiros nos corações e bolsos dos torcedores brasileiros. A gente sabe que o futebol internacional já não é mais uma febre, ele virou realidade no Brasil. Tanto é que isso reflete no mercado de futebol do Brasil. Como será que os clubes brasileiros reagem a esse ataque estrangeiro? E como será que os clubes estrangeiros aproveitam este mercado brasileiro tão aberto a eles? Para discutir sobre o assunto, chamo aqui o mediador, diretor executivo do Ibope Repucon, José Colagrossi. Para participar da discussão, o executivo de novos negócios da La Liga no Brasil, a Liga de Futebol Profissional da Espanha, Albert Castelló. Também vai subir ao palco o diretor de marketing do Cruzeiro, Bernardo Pontes. Vem também ao palco o diretor-geral de futebol da Nike no Brasil, Luiz Estevão. Por fim, a coordenadora de patrocínios da Prevent Senior, Maíra Ventura. Muito bem. Boa tarde a todos. Bom rever tantos amigos aqui, queridos, que queria parabenizar a Trevisan pela organização do evento. Nós que vivemos do esporte sabemos como é importante eventos como esse para ajudar na profissionalização do esporte, no desenvolvimento. Queria dar as bem-vindas aos nossos participantes do painel. Enfim, a todos vocês que estão aqui, que nos assistem ou nos ouvem pelo Brasil afora. O nome do painel, ou seja, é um nome interessante porque fala que o ataque, né, ou seja, o ataque dos clubes estrangeiros, que é uma coisa que pressupõe como uma coisa ruim, né? Ou seja, estamos sendo atacados, né? E, na verdade, eu vejo isso, né, como uma coisa boa, como uma coisa positiva. O futebol brasileiro, durante muitos anos ou muitas décadas, teve o benefício do monopólio do coração dos fãs. Ou seja, eu sou de uma geração que, ou seja, você nem sonhava, não acompanhava, não tinha o menor interesse no futebol de São Paulo, eu sou do Rio de Janeiro, quanto mais do futebol europeu. Ou seja, quando eu era garoto, eu vivia o futebol do Rio de Janeiro. O estadual era o grande campeonato, o Flamengo era o grande inimigo, ou seja, com o botafoguense, no final, todo mundo ficou inimigo, né? Mas o futebol de São Paulo era distante, o futebol europeu, então, era inexistente. Durante muitas décadas, o futebol brasileiro viveu desse monopólio. E, olhando para trás, né, como todos os monopólios, né, ou seja, foi muito ruim, porque não preparou os clubes para uma competição pelos fãs. Agora, essa competição não se limita a clubes europeus. A competição pelo coração do fã, ela também se estende a todas as formas de entretenimento, seja Netflix, televisão, videogame, cinema, teatro, show de música. Todos disputam a atenção do fã, todos disputam o espaço na mídia, todos disputam os mesmos patrocinadores. Então, o que nós vemos hoje é uma certa dificuldade, uma positiva dificuldade, do futebol brasileiro de se adequar a um novo modelo de mercado onde tem que conquistar o fã todo dia. Tem que conquistar o fã, ou seja, tem que conquistar o fã para vir no jogo, para assistir o jogo, para comprar uma camisa, ou seja, oficial, e fazer essa paixão pelo futebol brasileiro, que é o que ainda segura o futebol brasileiro, fazer com que seja
fã de futebol seja tratado como um parceiro, muito mais do que um cliente, como um parceiro, e que a gente respeite esse parceiro nas suas necessidades, nos seus interesses e, principalmente, nas suas demandas. Para discutir isso, eu queria começar... Onde é que está o negócio para ver os slides? Enfim, eu trouxe só 3 slides. Enfim, então, sobre a pesquisa de futebol que nós fizemos no ano passado, foi a maior pesquisa de torcedor jamais feita no Brasil, que há 2 semanas atrás vazou na imprensa, e o culpado pelo vazamento sentava-se nessa cadeira há poucos minutos atrás. Enfim, meu amigo, Rodrigo. Enfim, e nessa pesquisa a gente perguntava, seja para milhares e milhares de brasileiros, ou seja, quais as pessoas que acompanham o futebol europeu, ou seja, têm interesse, acompanham e são fãs de futebol. E não é surpresa nenhuma, né, que você vê que na direita quais são os clubes mais acompanhados ou seja, e curtidos e que as pessoas têm interesse. Mais um slide, por favor. E aqui você tem, ou seja, um ranking das competições, ou seja, que nível de interesse em competição. Você vê que, seja, algumas competições internacionais elas estão muito bem colocadas. E um detalhe importante aqui, pessoal, que eu não sei se vocês sabem, mas hoje a oferta de futebol internacional na televisão brasileira ela é comparável à oferta de futebol nacional. Ou seja, é muito fácil para o fã de futebol acompanhar um time estrangeiro, torcer para um time estrangeiro. Enfim, porque seja, o time está na televisão, está na internet, está no Facebook, ou seja, ficou muito fácil torcer para qualquer time, ou seja, a torcida e a paixão não tem mais endereço, não tem mais nenhuma fronteira geográfica. Eu acho que tem mais um slide, se eu não me engano. Enfim, e aqui esse é o último slide, é o ranking dos clubes que da preferência do torcedor brasileiro. Ou seja, aí não é surpresa, eu acho que o primeiro e o segundo colocados. Acho que também não é surpresa o terceiro colocado, que, evidentemente, é por conta da ida do Neymar para o Paris Saint-Germain. Só para efeito de referência, antes da ida do Neymar, o PSG não aparecia nem entre os 10 times no ranking brasileiro. E a ida do Neymar, você já colocou para terceiro. Um último detalhe, antes de começar o debate, já me estendi suficientemente, é que, embora exista, essa é uma diferença fundamental, embora exista um número grande de brasileiros que se dizem torcedores de times europeus, alguns até se dizem torcedores exclusivos de time europeu, nós consideramos que o nível de engajamento e o nível de paixão não é semelhante ao dos clubes brasileiros. Eu nunca vi um torcedor do Chelsea chorar quando o Chelsea perde. Ou seja, a paixão ainda está restrita à paixão local, à rivalidade local. Ou seja, você ter o time que você pode ver o jogo, pode encostar a mão, seja na sede, e tem a rivalidade e a gozação e a zoeira no colégio, no local de trabalho, na rua. Essa paixão, ela é uma paixão que ainda se manifesta, eu diria, quase que exclusivamente aos clubes locais, e é o que vai fazer esses clubes darem a volta, na minha opinião, e, ou seja, competirem no espaço de 3 a 5 anos, ou seja, competitivamente com os times europeus. Muito bem. Feito essa longa abertura, desculpe, seja me estender um pouco, eu queria, ou seja, já fizemos a apresentação, então eu queria começar com a Maria, porque, por ser a única moça aqui do painel, enfim, ou seja, a sua empresa é uma grande patrocinadora, né, ou seja, de um clube. Pena que não é o Botafogo, até recomendo, é bom patrocinar o Botafogo, viu? Acho que no ano que vem vamos pensar sobre isso, ou seja, campeão estadual, ou seja, pessoal, a gente ganha uma a cada 10 anos, então deixa eu curtir um pouco, tá? Enfim, e então, ou seja, qual é o papel estratégico para a sua empresa desse patrocínio? Na verdade, a Prevent Senior, ela acredita que, na verdade, a gente tem 2 pilares que a gente acredita muito por uma questão de DNA. É o esporte e o entretenimento, e você sabe muito bem, enfim, o quanto que a gente investe também no entretenimento. E, quando a gente fala, a Prevent Senior era uma seguradora de saúde
e a gente precisa entender como é que a gente vai atingir o nosso público. Então, estrategicamente, a gente se posiciona no mercado como a saúde ela está atrelada sempre a esses dois pilares, ao esporte e entretenimento. Enquanto a gente puder proporcionar para os nossos clientes, enfim, para uma sociedade, esses dois conceitos, a gente vai estar gerando saúde. E isso é o que a Prevent Senior tem feito constantemente. Tivemos aí algumas intervenções e patrocínios dentro do esporte. Hoje, a Prevent Senior ela atua muito na Arena, na Allianz Parque, e no Corinthians a gente tem ali algumas ativações de relacionamento, e muita coisa a gente tem dentro da música, porque quando a gente pode proporcionar esses dois conceitos que hoje, quando a gente fala um pouco do esporte de fora, enfim, do que está acontecendo, a movimentação que vem acontecendo de fora, a gente percebe que esses dois conceitos, entretenimento e esporte, eles estão se afunilando. Então, eles estão caminhando cada vez mais junto, até para conquistar mais fãs, enfim, para você ter um público maior dentro dos estádios. Então, esse é o nosso posicionamento com relação à parte estratégica. Muito bem. Bernardo, você que tem uma grande experiência em futebol, ou seja, acompanha sua carreira de sucesso há muitos anos, atualmente no Cruzeiro, quando você pensa, você anda pelas ruas de Belo Horizonte, você vai no shopping de Belo Horizonte, vai nas lojas e você vê camisas de time europeus nas vitrines das lojas. Você não vê a camisa do Cruzeiro, você não vê a camisa do Galo, nem tampouco do América, mas você vê muitas camisas de time europeus, ou seja, nas vitrines. O que você sente? Antes de mais nada, boa tarde a todos. Queria agradecer a organização do evento pelo convite, D360, Trevisan. Feliz de estar participando também. Obrigado pelo elogio, Colagrossi. Na verdade, Colagrossi, a gente tem que analisar, acho que de maneira mais ampla, ao invés de olhar exatamente a camisa só na vitrine, né? Logicamente, a gente fica triste por isso, porque a gente luta e trabalha para que esteja a camisa do Cruzeiro ali, mas a gente sabe que a loja está fazendo só o papel dela de colocar o que as pessoas querem consumir. Então, a loja ter a camisa em exposição é consequência de diversos fatores que acontecem no mercado, que eu acho que começa um pouquinho desde lá de trás, quando a gente começa a perceber o porquê daquela camisa estar ali. Tá? E eu tenho, fazendo jus ao que você comentou na sua abertura, o trabalho de identidade dos grandes clubes de fora, principalmente aqui no Brasil, começou a ser construído lá atrás. Eu nasci em 87, tenho 30 anos, então, na minha década ali, no início de 90, que foi quando eu comecei a me apaixonar por futebol e tudo mais, a gente não tinha essa forte influência como a gente tem hoje. Então, é fundamental a gente entender por que isso começou a acontecer. E eu acho que o principal pilar é porque eles souberam trabalhar o produto deles de maneira cada vez mais forte, porque eles já são muito fortes na região dele. Eu estou falando de Espanha, o Roberto vai falar melhor sobre isso, Alemanha, enfim, esses grandes centros, mas eles perceberam que estava pequeno para eles. Então, eles começaram a expandir exatamente onde não tem um apelo muito grande com ídolos. Então, eles marginalizaram a ativação deles em outros centros. Então, quando a gente percebe que existe uma demanda em cima disso, uso dizer que, principalmente na molecada, se você for ver um campinho de futebol, é difícil você encontrar time. Eu sou carioca, por mais que eu esteja em Belo Horizonte, sou sócio de um clube no Rio, que quando eu vou jogar futebol, cara, o campinho do lado dos meninos é difícil você encontrar camisa Flamengo, Fluminense, Vasco e tudo mais. Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter e entender de que maneira eu combato isso. Não adianta eu pensar em internacionalizar a marca do Cruzeiro se eu antes não tiver 100% posicionado dentro do meu mercado. Então, eu acho que você falou uma coisa que faz muito sentido. A gente disputa não só com eles. Hoje, a gente está vindo numa geração que o cara está deixando de consumir Cruzeiro para consumir Felipe Neto. Não que o Felipe Neto é um conteúdo ruim, não é, mas é um novo concorrente que a gente tem hoje para... Botafoguense, né? Botafoguense.
ele é um novo concorrente, assim como milhares de outros conteúdos que a gente tem na área de entretenimento que estão tirando o foco. Hoje o menino, às vezes, ele não quer ir mais para o estádio por conta de diversos outros fatores também que a gente tem que analisar com calma. Então, a gente, logicamente, vai aprofundar mais o tema aqui, mas exatamente em relação à camisa, tem um olhar mais 360 em cima disso, que, logicamente, se eu fosse lojista, dono de loja, eu colocaria também, porque a gente sabe, o Luiz talvez possa falar sobre isso, a camisa do Barcelona vende mais que camisas de grandes clubes no Brasil. Então, o papel do lojista não está errado, só que a gente tem que entender por que isso está acontecendo. Muito obrigado. Só um rápido comentário sobre a sua resposta. Eu acho interessante quando, no Brasil, os clubes... Recentemente, teve até um painel que eu participei sobre a internacionalização do futebol brasileiro. E eu, na minha abertura, falei, olha, parabenizo o evento, eu acho que é uma perda de tempo. Eu acho que, antes de discutir a internacionalização, a gente tinha que discutir a domesticalização e a localização do futebol brasileiro. Se a gente mal consegue, promover o futebol brasileiro decentemente na nossa cidade e estado, pensar em promover, seja na Europa, na China, na Ásia, eu acho que a gente tem medo de fazer o dever de casa em casa antes de pensar numa expansão. Muito bem, Luiz, você tem uma visão, você olha essa questão sobre um ângulo diferente, né? Não sobre um ângulo de patrocinador ou sobre um ângulo de clube, né? Você trabalha numa empresa global, ou seja, então você tem produtos domésticos, produtos que você importa, seja de licenciamentos importa. Numa visão mais de mercado e de marketing que você domina bem, o que você acha que os clubes europeus têm a ensinar aos clubes brasileiros? Bom, primeiro, boa tarde a todos. Super prazer estar aqui. É uma delícia passar um dia falando de futebol, e esse assunto especificamente é um assunto fascinante que a gente tem investido e pesquisado muito dentro da Nike para entender, principalmente do ponto de vista de comportamento de consumidor. Acho que você trouxe várias informações muito interessantes na sua abertura, e que eu acho importante até para contextualizar a resposta que eu vou te dar, de que definitivamente a gente não vê, né, e nesse ângulo onde aqui a gente tem a gestão dentro da Nike, a gente é parceiro de clubes estrangeiros, como Barcelona, PSG, mas também parceiro de clubes locais, como Corinthians, Inter e a própria seleção brasileira, então a gente olha de um ângulo realmente diferente. E definitivamente a gente não entende como um ataque, a gente entende como uma soma, como algo que vai fazer o produto do futebol ficar mais forte, por várias coisas que a gente falou aqui, né? Se você tem uma visão mais reduzida do que é o mercado, ele pode até parecer uma concorrência. Se você entende hoje que o futebol concorre com outras coisas, como um Netflix, como um YouTube, como um videogame, que, aliás, não deveria ser concorrente, deveria também ser forças que convergem, aí você vê que os clubes estrangeiros, estando muito fortes e muito bem posicionados no Brasil, eles elevam o produto do futebol. E eles, de fato, têm muitas coisas para ensinar para a gente. Talvez o único ponto da palavra ataque que seja válido é que, nos últimos 2 anos, a forma como esses clubes passaram a encarar o mercado brasileiro realmente é com um apetite muito grande. Nos últimos 2 anos, nós da Nike recebemos executivos aqui do Barcelona, do PSG, recentemente, há poucas semanas, da Inter de Milão, interessados no mercado brasileiro, de explorar o mercado de outra forma, em vários aspectos. Acho que uma primeira coisa que esses clubes podem ensinar para a gente, que dentro da Nike a gente já tem feito isso, é a forma como eles enxergam o mercado de uma forma muito mais ampla e menos protecionista. Aqui no Brasil, a gente, durante muito tempo, protegeu muito o mercado, né? E, para dar um exemplo, para ficar bem concreto, hoje a gente estima vendas de camisa, né? Vamos falar de um assunto que é bastante do nosso dia a dia. A gente estima que hoje mais de 60% do mercado de venda de camisa é pirata, né? O que é um absurdo, é um número assustador. E o resto do mercado ele é dividido entre produtos da marca, ou seja, um produto, uma camisa da Nike, e as camisas que são licenciadas, que os clubes têm direito também de licenciar a camisa, e é uma camisa oficial do Corinthians ou do Barcelona, mas ela não tem o logo da Nike. É uma fatia interessante do mercado também. Aqui no Brasil, a gente sempre foi absolutamente protecionista com esses produtos licenciados. A gente definia uma estratégia de distribuição, de segmentação, que esse produto não poderia, em hipótese alguma, conviver no mesmo ambiente que um produto da Nike. Então, a gente basicamente limitava isso às lojas oficiais dos clubes. E por fazer isso, eu estou abrindo um espaço gigantesco para o produto pirata penetrar na casa do consumidor. E muito que veio da mentalidade de fora, a gente fez um projeto recente muito interessante com o Barcelona,
que foi entender que se esse mercado, se o nosso mercado de camisa já fosse um mercado extremamente maduro e saturado, a lógica que a gente estava usando antes poderia ser verdadeira. Mas não é. Né? Se eu tenho 60% do mercado que é pirata, eu tenho um espaço gigantesco para crescer. E o modelo que a gente veio com o Barcelona, e vieram executivos do Barcelona para o Brasil, foi de que esses produtos podem e devem conviver, porque eles ocupam espaços diferentes do bolso, da mente, da necessidade do consumidor. A camisa hoje, uma camisa da Nike hoje, é uma camisa cara. Né? Uma camisa torcedora, ela custa R$240. Ela não é acessível para boa parcela da população. E eu tenho uma base da pirâmide de preço que eu não cobria com nada. Eu estava realmente dando espaço para a pirataria ou para o consumidor não ter acesso a um produto como esse. E esse projeto que a gente fez com o Barcelona, a gente, né, veio para cá e desenhou a entrada do produto licenciado do Barcelona no mercado brasileiro, com base no modelo que eles já fazem lá fora. A gente elegeu um varejista como um parceiro nosso, então a gente trouxe a Centauro para a conversa, então a gente conversou Nike, Barcelona e Centauro, fez um modelo para esses produtos serem vendidos na Centauro, e a Centauro, quando entrou como investidor, ela também ganhou do Barcelona o direito de ser definido como um parceiro oficial do Barcelona. Então, o consumidor que vai hoje na Centauro e compra um produto do Barcelona, ele sai com a sacolinha do Barcelona. A gente ampliou a oferta de produtos mais do que 3 vezes. Né? Então, hoje tem acesso a qual? Você quer comprar uma camisa de R$49 oficial do Barcelona, você consegue achar na Centauro. A experiência da loja ficou incrivelmente melhor, é uma experiência com comunicação, a gente envelopou a loja com todas as comunicações do Barcelona, com foto dos jogadores, com foto do estádio, foto da torcida. O resultado final global diz que a gente praticamente dobrou a venda depois dessa experiência. Não canibalizou o nosso produto, ao contrário, eu passei a servir o consumidor de uma forma muito mais interessante. Então, esse é um dos exemplos que acho que a gente pode aprender lá fora, e a gente, de fato, aprendeu, trouxe e conseguiu muito rápido trazer um resultado super expressivo. Muito bem. Eu deixei o Albert por último lugar de propósito. Eu posso dizer com certeza que ele não está usando um colete à prova de balas. Enfim, mas ele pensou, em certo momento. Albert, você aqui representa a La Liga, né? Ou seja, com um trabalho muito interessante que nós acompanhamos. E a minha pergunta tem 2 partes. A primeira parte é, ou seja, quando você procura, conversa com patrocinadores em potencial, existe, posso imaginar, um interesse inicial muito grande, ou seja, de entender quais são as ofertas, o tipo de propriedades e promoções, hospitalidades, ou seja, que a Liga oferece. Tá? A primeira pergunta é, ou seja, nas suas conversas, quais são as oportunidades de patrocínio que são mais atraentes para as firmas brasileiras? A segunda pergunta, a segunda metade, é o que os clubes brasileiros e a confederação e as federações brasileiras podem aprender da La Liga? Bom, boa tarde a todos. Obrigado, enfim, pelo convite, THE 360, Trevisan, a todos que estão presentes e também patrocinadores. Nunca tem que esquecer os patrocinadores. Quanto à parte da primeira pergunta, era... A pergunta foi de todas as propriedades que Sim, são as propriedades oferecidas no mercado brasileiro, quais as mais atrativas? É curioso o fato de como funciona um pouco o patrocínio no Brasil, a diferença com a Europa, enfim, ou como estamos acostumados na Europa. As entregas são diferentes, o que espera a marca é diferente. E então, isso quando você vai apresentar um patrocínio, muitas marcas o que elas estão esperando é ter presença de marca, exclusivamente isso. Então, nós, por exemplo, conseguimos oferecer isso. Nós temos uma tecnologia chamada DBR, que nós conseguimos colocar digitalmente nas placas LEDs apenas aqui no Brasil, um patrocinador que apenas vai aparecer para os torcedores que estão aqui no Brasil. Ótimo, isso é uma parte de um dos ativos que a gente consegue oferecer. Agora, tem toda uma série de ativos que são oferecidos para a marca, que muitas vezes a marca entende como, tá, tudo bem, mas podemos tirar uma parte daqui e colocar outra parte lá? Podemos. Só que, do jeito que nós entendemos o patrocínio, tem muita mais parte de ativação do que apenas uma mera exposição de marca. E o fato de ser, provavelmente, a primeira vez que eles têm uma proposta de um campeonato estrangeiro para uma marca nacional, para eles é uma coisa totalmente inédita. Então, isso faz com que, nossa, seria ótimo, para nós seria incrível associar a nossa marca a um campeonato europeu, só que, nossa, vou ter que discutir isso. Então, realmente, para muitos deles,
eu não sei se ainda estão preparados para isso. Realmente são poucas as marcas, talvez, as que realmente estejam preparadas para trabalhar do mesmo jeito que nós trabalhamos. Então, isso é um grande desafio, mas também uma oportunidade, considerando um pouco como está o mercado de patrocínios aqui no Brasil. Eu percebo muito marcas que entram com patrocínios curtos, grandes marcas do consumo, varejo, infraestrutura, banca não, porque nós temos a exclusividade com o Santander, mas que às vezes fogem do esporte pelos motivos X que forem e que talvez tendo com uma plataforma como a La Liga, talvez poderia ser uma saída para ter presença no esporte com um produto considerado premium. Então, realmente, como eu falava, enfim, existem 1000 oportunidades do ponto de vista das marcas para patrocinar a La Liga. Nós temos um dos nossos produtos principais são jogos de lendas de ex-jogadores de La Liga, são organizados em diferentes países do mundo, já fizemos no México, aconteceu agora recentemente um jogo de lendas do Barcelona em Recife, em Pernambuco, que enfim, realmente foi o primeiro grande evento de um clube estrangeiro aqui no Brasil, foi muito bem acolhido no Recife, com super ativações, muito bem organizado. Então, realmente, depende um pouco da marca exatamente o que ela consiga entregar, mas da nossa estrutura, enfim, estamos totalmente abertos a oferecer toda a ativação possível para que esse patrocínio seja, enfim, tenha o máximo retorno possível. Segunda pergunta era... O que as confederações e federações do Brasil podem aprender da La Liga? Aprender, enfim, é muito subjetivo porque nós temos, enfim, eu estou aqui no Brasil, mas temos outros 44, 45 colegas que estão espalhados pelo mundo inteiro. Tem colega que está cuidando do mercado do Vietnã, Tanzânia, Quênia, Costa Rica, Filipinas, Irã, Egito, Senegal. Ou seja, cada país tem uma demanda diferente, tem umas necessidades diferentes. Então, cada país tem alguns aspectos que eles precisam melhorar mais do que outros. Aqui no Brasil, enfim, eu estou à total disposição de poder apoiar no que as federações poderem precisar. Até o momento, enfim, não temos avançado em nada em concreto, mas, por exemplo, no Equador tivemos feito recentemente um acordo para desenvolver a Liga Profissional do Equador. Juntamos 20 clubes profissionais, levamos eles para a Espanha, assinamos um acordo e um dos nossos executivos estará em Guayaquil os próximos anos, justamente apoiando a implementação da Liga Profissional de Futebol no Equador. Temos profissionais dentro da Federação de Futebol na Colômbia, estamos desenvolvendo o futebol feminino também na Nigéria, ou seja, em algumas federações temos feito acordos para apoiar o que seria o controle econômico da competição, apoiar a centralização da venda dos direitos de televisão, ou seja, tem inúmeras formas de colaborar com as federações de diferentes países, justamente para apoiar o desenvolvimento do futebol no país. Uma coisa super clara que eu sempre deixo muito claro é: nós não estamos nos países para concorrer e para sermos a primeira clube ou a primeira liga preferida dos torcedores locais. Ou seja, o que nós estamos é justamente para apoiar, para que o desenvolvimento do futebol nacional seja, enfim, o melhor possível, para que o torcedor primeiro torça. Grossi, só uma dúvida em cima do que você está falando. A La Liga também está presente em países que já estão consolidados, como os que brigam na mesmo alcance que vocês, como a Alemanha, a França e tudo mais, ou só nesses outros países que estão, como você comentou, em relação ao desenvolvimento do futebol? Também temos presença na Alemanha, na Dinamarca, na França, na Itália, na Inglaterra, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul. Sim. Só para saber se tinha também esse olhar nos grandes centros também ou só nesses. Legal. Muito bem, obrigado. Maria, uma pergunta para você sobre ativação. Tá? Se você analisar como nós fazemos isso globalmente, patrocínio esportivo de futebol na Europa e no Brasil, existem várias diferenças, mas uma das mais notáveis, que mais chama a atenção de uma empresa como a nossa, que monitora e valora retorno de patrocínio, é que na Europa o percentual de investimento gasto em ativação do patrocínio é N vezes maior que no Brasil. No Brasil ainda existe a questão, seja de ter as placas, ou seja, marca uniforme, backdrop, e ainda se valoriza muito, que é importante a questão da exibição da marca, visualização da marca. Nós vimos um percentual pequeno do patrocínio sendo investido em ativação daquele mesmo patrocínio. Vocês, como patrocinadores que estão em esporte, em música, em mais de um clube, como é que vocês veem isso? E se você percebe que a cada ano existe um esforço maior de ativar o patrocínio?
Há um tempo atrás, realmente a gente tinha esse olhar só pela exposição da marca, que era uma forma também de consolidação, até mesmo porque a Prevent Senior era uma marca que ela não tinha uma grande representatividade no mercado, então ela precisou desse momento para consolidar a marca. Passando esse momento, a gente está, inclusive, fazendo até um parênteses, a gente está tendo a oportunidade de conversar até com alguns times de fora do Brasil, principalmente na Europa, e a gente percebe, quando a gente vai analisar as propostas, que as entregas são muito mais em experiências do que em exposição da marca, porque hoje, eu acho que a Nike pode muito bem concordar comigo, as pessoas hoje buscam muito mais ter uma experiência com a marca do que simplesmente ter uma exposição dela. Então, a Prevent Senior ela tem, cada vez mais, a partir de 2 anos atrás, a investir mais em ativação da marca. Então, hoje, nos grandes shows que a gente faz a nossa presença. Hoje, no esporte, como eu falei no início, a gente está só no Allianz Parque como name right de um anel do Allianz, e no Itaquera, que a gente está com um camarote, enfim, só para fazer ativação de relacionamento. Então, a gente, no esporte, por enquanto, a gente não tem muita dessas ativações, porque, na verdade, a gente só está, enfim, cuidando um pouco de network. Mas é interessante, e a gente tem percebido, e os nossos investimentos hoje eles estão muito maiores nas ativações do que na própria exposição da marca. E eu tenho aprendido muito nas conversas que eu estou tendo a oportunidade com os times de fora, de entender que a marca ela não faz sentido só você ter a exposição. Você tem que proporcionar a experiência com o cliente, que isso faz muito mais você criar um vínculo, um relacionamento e um laço entre as duas pontas. Muito bem. Obrigado. Bernardo, ou seja, o tema aqui desse painel é o ataque dos clubes de futebol internacional no mercado brasileiro. Eu quero inverter esse olhar, ele abordar com a seguinte pergunta. O seu time, Cruzeiro, ele tem uma torcida muito forte em Minas Gerais, tem torcedores pelo Brasil inteiro e tem torcedores em várias partes do mundo. Nós também analisamos isso, detectamos torcedores do Cruzeiro em todos os continentes, seja mais forte em Portugal, Espanha, seja em algumas partes dos Estados Unidos, mas são torcedores, são apaixonados pelo Cruzeiro, podem ser consumidores em potencial, seja de transmissão, conteúdo, né? O que o Cruzeiro, como clube, pode fazer para aproximar os torcedores estrangeiros do Cruzeiro, que moram fora, né, para o clube, engajá-los com mais intensidade, né, e fazer com que esse engajamento resulte em vários tipos de benefício para o clube? Essa pergunta é muito interessante, Colagrosso, porque a gente tem exatamente um olhar em cima desse questionamento. O nosso papel hoje no Cruzeiro é exatamente aproximar aquele torcedor que hoje não só está no interior de Minas Gerais, como o Brasil afora e principalmente ali em regiões, como você falou, Espanha, Boston, ali, Massachusetts, a gente tem muita gente também concentrada, então a gente tem pensado e desenvolvido estratégias exatamente para a gente aproximar, quebrar as barreiras e a fronteira que hoje a gente vê presente em muitos clubes do Brasil nessa questão de relacionamento clube-torcedor. A gente sabe que é fundamental o clube ter estratégias nesse ponto, porque esse cara faz com que a marca se engrandeça. A partir do momento que, quando a Repocom e o Ibope divulgam um relatório onde mostra a penetração dos torcedores em diversos locais que não são excepcionalmente aquele que o clube está, de fato, concentrado, no nosso caso, Belo Horizonte, você engrandece. Quando você vai conversar com uma Prevent Senior, você mostra que é um clube não regional, não é estadual, não é nacional, e sim com uma penetração muito forte mundial. Porém, a gente tem diversas dificuldades para engajar esse torcedor. E começa parte delas, às vezes, até por conta de fuso horário. Tá? Então, é difícil o cara acompanhar o dia a dia do clube, porque ele está em outro fuso, ele está em outro ritmo de atividades e tudo mais. Só que a gente faz questão de sempre disponibilizar para ele o máximo de conteúdo para que ele esteja por dentro do dia a dia do Cruzeiro. Então, a gente veio, principalmente esse ano, na nova gestão, com uma nova linguagem nas redes sociais, que, felizmente, a nossa torcida tem parabenizado muito, porque a gente criou personas em cada canal.
Então, hoje, o nosso Instagram tem uma forma de comunicar, o nosso YouTube tem uma forma de se relacionar com esse torcedor, porque o nosso objetivo é exatamente aproximar. Eu quero fazer com que o cara esteja lá no Japão, seja para o Cruzeiro, ele se sinta dentro de Belo Horizonte. Infelizmente, logicamente, por questões geográficas, ele não tem disponibilidade de ir a jogo, mas eu quero que ele tenha o conteúdo como se ele estivesse no Mineirão. Então, a gente está desenvolvendo parcerias com plataformas 360, enfim, vídeo ao vivo e tudo mais, exatamente para a gente munir esse torcedor de conteúdo e informações que façam o link dele com o Cruzeiro cada vez mais forte. Então, a gente não só quer fortalecer esse vínculo, como quer fazer com que esse vínculo fortaleça outros vínculos. Porque quando a gente conta histórias do seu João, que é cruzeirense, mora na Espanha ou mora em Manaus, os outros cruzeirenses eles se identificam com essa história, né, com esse conteúdo. Então, é um trabalho de fomento e crescimento da sua torcida. E aí também tem um trabalho muito amplo com o público infantil, independente da região, porque a gente já está pensando no torcedor do futuro. Não adianta ficar num olhar para esse público, porque, como eu falei no início, esse público hoje ele está tirando a atenção dele para Barcelona, está tirando a atenção dele para outros concorrentes que disputam o mercado comigo. Muito bem. Luiz, você tem um benefício de ter um olhar um pouco diferente dessa questão como fabricante, né, de material esportivo, também como varejista, né, que você tem as suas lojas e lojas de parceiros que vocês usam, e também seja como patrocinador de eventos global que vocês são. Você disse há pouco que você recebe dirigentes de clubes estrangeiros que vêm ao Brasil para discutir distribuição, licenciamento, e você, evidentemente, também negocia com dirigentes locais, né, dos seus clubes que vocês são fornecedores. Hoje em dia, existe uma diferença muito grande entre, seja no conhecimento de marketing, habilidades técnicas de mercado e visão do negócio entre dirigentes estrangeiros e nacionais? Acho que não existe uma resposta única, depende muito de clube para clube. Acho que nós hoje temos a sorte de trabalhar com 2 clubes locais, que é Corinthians e Inter, que eu considero hoje que estão no mesmo nível de clubes internacionais, que tem uma visão extremamente moderna, uma visão agressiva, muito abertos a fazer trabalho em conjunto com a marca. Então, hoje, para a gente é um prazer quando a gente senta com o time do Corinthians para definir um plano de lançamento de uma camisa, o quanto eles engajam nas nossas ideias, o quanto eles constroem em conjunto, o quanto eles permitem a gente usar, porque, para mim, uma coisa muito importante, né, para você ter sucesso nesse mercado, a gente parte da premissa que o torcedor ele já nasce torcedor de um clube e ele não vai mudar de clube, né? Dificilmente isso acontece. Então, mas o seu pior erro é achar que por aí você vai ter esse consumidor engajado com você para sempre. Você precisa ter uma leitura muito frequente dele, e o consumidor hoje muda numa velocidade incrível, então a fórmula que você usou ano passado, esse ano ela provavelmente é antiga, ela já não funciona mais. Então, conhecer muito bem esse consumidor e ter um clube parceiro que vá apoiar as ideias e vai querer trazer coisas diferentes para a mesa. E acho que um exemplo incrível disso é o desenvolvimento das camisas, que talvez seja um dos assuntos mais quentes que a gente vivencia. Não sei se tem corintianos aqui na sala, mas ou quem acompanhou o lançamento da camisa atual do Corinthians, onde se gerou um debate quase que interminável nas redes sociais. A camisa do Corinthians vazou e as opiniões dos torcedores. Uma camisa com um design bastante ousado, bastante diferente, principalmente a camisa 2, a camisa preta, não seguiu o padrão da camisa listrada, e foi um debate interminável nas redes sociais, e que no final foi muito positivo. A gente bateu o recorde histórico de vendas com essa camisa. Foi o melhor primeiro dia de vendas que a gente já teve na história da Nike. Por quê? Porque o clube foi parceiro. O clube entende a necessidade de que, em alguns momentos, é importante você ousar no desenvolvimento de uma camisa e construir uma campanha junto com a gente, que foi incrível, né? A gente criou uma campanha da democracia corintiana, que a gente foi resgatar um momento histórico muito importante do clube, trouxe uma camisa ligada, uma homenagem à democracia corintiana. O clube construiu tudo isso com a gente. Um movimento feito no mercado que foi extremamente inovador, muito ligado com a minha resposta anterior, onde a gente vê que hoje um dos principais problemas do consumidor, do torcedor, ter acesso a um produto do clube é preço. O preço é uma questão muito séria hoje, e a gente fez um movimento em parceria com o Corinthians e com os varejistas, que a gente reduziu o preço da camisa do Corinthians, a camisa oficial Nike. Então, a camisa de R$ 249
embalado por esse conceito da democracia, a gente reposicionou a R$ 199, e não é somente para esse lançamento, é uma redefinição de preço, e o clube apoiou. O clube veio e construiu o plano com a gente. Então, hoje, quando eu considero a relação que a gente tem com o Corinthians e o quanto eles estão abertos e trazendo ideias, é o mesmo nível que existe com qualquer outro clube europeu. Muito obrigado. Albert, no seu esforço de promover a Liga no Brasil, ou seja, você falou que você tem várias oportunidades de patrocínio, de propriedades, mas sempre existe aquela questão da distância geográfica, né? Ou seja, os jogos da La Liga acontecem na Espanha, ou seja, a muitos quilômetros de distância. Você vê no futuro próximo, talvez nos próximos 2, 3 anos, jogos de pré-temporada da La Liga no Brasil? Eu espero que seja assim. Eu espero também. Também. Eu acredito que o principal problema que existe é o calendário, porque atualmente temos a International Champions Cup que acontece nos Estados Unidos, agora vai acontecer também em Singapura, acontece na China, acontece em vários países. Nós temos La Liga World Challenge, que é justamente uma plataforma na qual a Liga apoia os jogos amistosos dos clubes da La Liga no estrangeiro. Já tem acontecido jogos de times da La Liga em Marrocos, no Uruguai, enfim, na Argentina, Bolívia, México, Colômbia, em vários países do mundo. Só que no Brasil, no momento, ainda não temos conseguido fazer. E por que não? É uma questão de calendário. Não pode fazer um jogo, se não me engano, durante o calendário de jogos da Série A em solo brasileiro, sem autorização da CBF, se não me engano. Aliás, se não me engano, acho que foi ano passado o Gamper do Barcelona contra a Chapecoense foi uma segunda-feira e a Chapecoense teve que terminar o jogo um domingo, pegar um voo, chegar em Barcelona, se não me engano, segunda-feira à tarde e jogar em menos de 3 ou 4 horas. Ou seja, realmente o problema é o calendário. Se houvesse uma janela de tempo um pouquinho mais, com mais espaço para poder trazer um time, com certeza há investidores interessados em pagar o preço de trazer um clube europeu e poder fazer toda uma série de ações e fazer um grande show, um grande entretenimento aqui no Brasil. Muito bem. Agora eu tenho uma pergunta para os 4. É uma pergunta muito grande, que quando foi anunciado que desse painel que eu ia mediar, eu devo ter recebido essa mesma pergunta de diferentes maneiras, mas no fundo a pergunta era a mesma, de mais de 2 dezenas de pessoas que me mandaram ou no Twitter, algumas no Facebook. E a pergunta que eu vou perguntar aos 4, Bernardo, você é o primeiro, ou seja, eu vou deixar o árbitro em último aqui. O futebol é um produto. Eu acho que poucos discutem, é um produto que tem que conquistar um consumidor. Não é muito diferente de um filme, de um videogame, de uma música no Netflix, de um programa de televisão. É um produto que tem que conquistar, seja o seu torcedor, o seu fã, o seu consumidor. Agora, é inevitável a comparação dos produtos futebol brasileiro com futebol internacional. Hoje em dia, você tem tanta oferta de futebol brasileiro na televisão quanto tem de oferta internacional. Digo até, muitas vezes, ou seja, nós do Ibope, nós monitoramos programação e audiência, é mais fácil você acompanhar um time europeu do que o seu time de coração no Brasil. Então, você tem, vamos lá, vamos listar os desafios. Primeiro, você tem uma oferta de futebol internacional semelhante ao brasileiro. Você tem uma qualidade de competição, ou seja, a qualidade do jogo, e, em muitos casos, é superior no futebol internacional do que no futebol brasileiro. Terceiro ponto, as celebridades. Quando você vê um jogo importante no exterior, você vê jogadores de várias seleções nacionais. Se você vê um time, por exemplo, do Barcelona, do Real Madrid, seja, todo mundo lá joga em alguma seleção. Ou seja, ou é titular ou alguns são reservas. Quando você vê o time do Brasil, o time brasileiro, você não tem essa variedade e quantidade de jogadores celebridades. Muito bem. São 3 desafios muito importantes. Claro que o futebol brasileiro tem a paixão, e a paixão é o que segura, é o que talvez vai salvar esse futebol lá na frente. Mas agora nós temos 4 pessoas aqui, profissionais de excepcional conhecimento e sucesso. E nós fomos contratados pelo Futebol Brasileiro S.A., tá, para entender como a gente pode competir com o futebol internacional.
Ou seja, o Futebol Brasileiro S.A. é uma companhia, enfim, nos contratou, falou, todos vocês entendem de futebol, entendem de marketing. Muito bem, nos ofereçam soluções. Com orçamento liberado, né? Orçamento... Essa é uma pergunta importante. Muito bem, então nós temos 4 dos maiores especialistas de marketing esportivo Pessoal, como é que a gente salva esse futebol? Eu acho, Colagrossi, que, como eu falei lá no início, é uma estratégia que não adianta a gente focar em pequenas ações, em poucas frentes. Você tem que analisar o todo. Tá? E eu focaria, nesse momento, se eu tivesse nesse cargo, no público infantil. Porque se a gente não começar agora, vai ser cada vez pior. Eu comentei também anteriormente, quando eu era jovem, a gente não tinha essa influência toda de clubes europeus no mercado brasileiro. E está cada vez mais forte. Porque eles lá estão sabendo trabalhar e a gente não está sabendo trabalhar aqui internamente. Recentemente, a gente teve junto um processo que os clubes brasileiros passaram, junto com a CBF, de negociação de contrato internacional de televisão e tudo mais. E uma das teclas que eu bati muito lá internamente no Cruzeiro, quando me chamaram para discutir esse assunto, foi de que maneira a gente vai, ao invés de olhar o cheque, o valor do cheque, a gente vai olhar a promoção, que foi o que você comentou de ativação. De que maneira a gente vai olhar as propostas das empresas que estão colocando na mesa, de que maneira eles irão trabalhar o produto do Campeonato Brasileiro para que daqui a 2, 3 anos, quando a gente for renegociar, esse valor for 5, 6 vezes maior. Então, é esse olhar que não adianta só o Cruzeiro ter. Todos os clubes em conjunto, e principalmente a CBF, tem que ter esse trabalho de planejamento e fortalecimento do futebol brasileiro para que a gente comece a fomentar esse engajamento, para que o cara faça questão de estar acompanhando o que está acontecendo aqui e não lá ou também lá. Tá? Eu estava até comentando com o pessoal que almoçou com a gente no intervalo, a televisão do restaurante, que eu não vou lembrar agora, tinha direto, cara, Juventus e Real Madrid, final da Champions League, Liverpool e Real Madrid direto na televisão, vem assistir aqui e tudo mais. Eu me questionei na hora, será que quando tem final da Copa do Brasil, eles divulgam da mesma maneira? Então, assim, é essa percepção que a gente tem que ter. Então, respondendo na prática a sua pergunta, logicamente seria uma reunião de brainstorm aqui, mas eu focaria nas crianças. Eu pegaria essa molecada aí que tem um alcance muito grande, o próprio Fred, que está fazendo um sucesso muito grande com Desimpedidos, eu colocaria neles uma chancela do futebol brasileiro, reforçar a marca do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, que hoje é um grande case de sucesso. Eu faria um formato para que os clubes estivessem mais unidos, não tivesse aquela vaidade de que Flamengo e Corinthians tem que ter cota diferente. Não, a gente tem que fortalecer o Campeonato Brasileiro, justamente para a gente ter um apelo, para que a gente vá no shopping, evite ter uma camisa, não evite, mas também de uma maneira não com muito destaque, tem que ter sim o seu destaque, mas o cara tem que comprar a camisa do Cruzeiro, ele tem que ter em Belo Horizonte, tem que ter ali mais do Cruzeiro que do Atlético, tá, gente? Mas, de qualquer maneira, a gente tem que despertar a vontade de consumo do futebol brasileiro. Então, eu fortaleceria muito os laços, principalmente com o público infantil, porque eu estou pensando no longo prazo. Logicamente, não pode deixar de ter estratégias para quem consome futebol agora, que ali a partir dos 16 anos. Mas eu já estou lá na frente, já imaginaria já diversas iniciativas, e principalmente, que vocês comentaram, foi a resposta da Maíra, trazer as marcas para ativar. Hoje, lá no Cruzeiro, a gente tem batido muito nessa tecla. Antes de eu chegar com uma proposta, inclusive convido a todos a entrarem no Instagram do Cruzeiro, a gente lançou um parceiro, um novo patrocinador, que foi exatamente focado no negócio do patrocinador. A gente pergunta para eles, antes de chegar com a proposta pronta, assim, qual é o seu negócio? O que você faz? Qual é o seu objetivo agora? Para que, em cima do objetivo que ele informar para a gente crie as estratégias. Eu acho que o futebol brasileiro poderia caminhar nessa maneira. Trazer as marcas, entender os objetivos das marcas e casar esses objetivos com a estratégia do futebol, porque o futebol em si, ou os clubes em si, não terão verba suficiente para fazer isso acontecer sozinho. Muito bem. Maria, você agora vai ser a salvadora do futebol brasileiro? Olha que missão bacana, hein? Difícil. Muito melhor que Prevent Senior, muito mais bacana. O que a gente faz? Na verdade, eu acho que eu tenho percebido também toda essa movimentação, concordo plenamente com o que ele disse. A gente precisa ter um posicionamento estratégico, principalmente de comunicação. A gente precisa alcançar os públicos mais jovens, a gente precisa ter esse laço, sim. Eu vejo e eu acho que eu fui esses dias no cinema, eu fiquei surpreendida com o impacto que eu tive da Champions, que vai estar
vai ser transmitida via cinema. Então, eu acho que o tipo de comunicação que é feita com os públicos, a gente precisa realmente pegar as estratégias que são feitas lá fora e tentar adotar para o Brasil. Fazer realmente com que tenha uma junção entre o entretenimento e o esporte. As pessoas precisam hoje ir para um estádio e saber que elas não vão ver apenas só um jogo, mas elas vão ver realmente um espetáculo. Então, realmente, a gente precisa ter essa percepção do que o mercado de fora traz, que pode agregar para o Brasil, e a gente precisa realmente olhar a comunicação como é feita, porque a comunicação, tudo aquilo, o futebol de fora, europeu principalmente, eu vejo que eles criam heróis. E o Brasil hoje perdeu muito dos seus heróis. Hoje você não tem mais um herói que te inspira. Os que te inspiram, eles saem do Brasil e eles vão para fora. E é por isso que eu acho que existe essa troca. Então, a gente precisa resgatar os nossos heróis para que a gente consiga atingir o público infantil. Muito bem, muito obrigado. Luiz, a Nike também é uniforme da seleção brasileira, né? Ou seja, aqui em 3 semanas estaremos em campos e todos nós de novo esperançosos que seja um resultado diferente, né, de 2014. Enfim, o que o futebol brasileiro, o produto futebol brasileiro, a Nike entende de produto melhor do que quase todas as empresas do universo. Como é que a gente pega esse produto e aumenta o apelo desse produto? É uma pergunta que a gente se faz todos os dias lá dentro, né? A gente passa muito pelas respostas que a gente falou aqui agora, mas eu quero pegar um gancho do que o Bernardo falou, que para mim é essencial. Assim, a geração nova que está vindo, né? Até vou fazer uma linha de corte um pouco acima, a geração, eu diria, de 22 anos para baixo, que é a geração que vem depois dos millennials, que a gente chama, hoje é chamada de geração Z, é uma geração que absolutamente não tolera marcas que não respeitem essa geração, dentro do que ela considera que são fatores de respeito, mas ela exige, ela demanda marcas e produtos que sejam absolutamente íntegros e que falem com ela de uma forma extremamente respeitosa. Então, para mim começa por aí, para mim começa por entender muito bem o que essa geração nova demanda, quais são os anseios dela, e esse produto, né, como um produto como o CBF ou como a seleção brasileira, que tem a capacidade de, num momento de Copa do Mundo, conectar o Brasil inteiro em torno de um propósito, mas como que ela vai se reinventar e como que ela vai se posicionar para, de fato, entrar no grupo de marcas que são admiradas por essa geração que está vindo, e óbvio, para todas as gerações, mas a grande preocupação nossa lá dentro, não só com a seleção brasileira, mas com todos, é como a gente está se preparando para essa geração que está vindo, para esses jovens que estão vindo agora aqui. O exemplo que a gente fez agora para essa Copa do Mundo é bastante interessante também. A gente reverteu a lógica de como a Nike normalmente trabalha numa Copa do Mundo. A gente criou uma campanha da seleção brasileira que ela veio do torcedor para a marca. A gente não fez um filme da Nike, a Nike falando como as coisas têm que ser. A gente criou uma campanha chamada Brasileiragem, que é o que a gente tem usado, foi criada em conjunto com a CBF, que ela começa do ponto de vista do torcedor, é o torcedor criando um movimento. Brasileiragem é a junção de Brasil com boleiragem, que vem muito do consumidor. O filme que a gente lançou, essa campanha, basicamente a gente colocou consumidores, torcedores fazendo parte do filme. A campanha que vai vir de Copa do Mundo aqui também, vocês vão ver o torcedor no centro da campanha, mais até do que jogadores. E aí, para mim, esse é o movimento, né? A gente trazer o torcedor, o consumidor, como centro da campanha e ele se sentir parte daquilo. É uma cocriação. A partir do momento que é uma cocriação, que ele sente legal, eu contribuir. A gente fez o lançamento da camisa da Seleção Brasileira esse ano na Avenida Paulista, num evento gratuito, super democrático, onde as grandes estrelas do lançamento foram universos de consumidores que a gente identificou. Então tem um grupo de meninas que fomentam o futebol feminino, que chama Pelado Real. Elas foram uma das estrelas do lançamento. Elas estavam na Paulista, elas tiveram um momento lá que elas puderam fazer um jogo de futebol. A gente fez comunicação ao longo da Avenida Paulista levando essas meninas. E assim como elas, aconteceram com vários outros micro-universos de torcedores. Eles foram as estrelas do lançamento da camisa da seleção brasileira. Então você inverte muito essa lógica. Por quê? Porque aí você aumenta essa conexão, você torna essa conexão muito mais autêntica. Muito bem. Alba? Essa pergunta você poderia ter feita em 2012, justamente para o Campeonato Espanhol.
Nós, em 2013, mudamos completamente a gestão, porque nossa situação era talvez um pouco parecida à que temos aqui no Brasil. E o problema era justamente de produto, de ter clubes com marcas fortes, mas o campeonato em si não tinha muito apelo, com a diferença de grandes clubes como o Barcelona e Real Madrid com outros clubes. Então, assim, nós entendemos de qual é o benchmark enquanto a outras competições, o que tem feito elas de melhor, o que a gente não está fazendo, o que afasta patrocinadores de um produto. E, a partir daí, definimos, enfim, toda uma série de ações de redução de dívida de clubes, de melhora de espaços dos estádios, de maior segurança nos estádios, atração de investidores que compraram clubes, igualar as condições de distribuição de receita entre os clubes. Ou seja, no final das contas, enfim, reformamos, como estava falando, os estádios enquanto a iluminação, a gramado, que na transmissão de futebol na televisão seja a melhor qualidade possível, que quando você está assistindo um jogo de futebol na arquibancada, você sempre vê ela do lado da TV cheia. Se você está trocando um jogo de futebol, você vê que está vazio, provavelmente você vai pensar que o produto é ruim, você vai trocar. Então, enfim, são uma série de sacadas que, do ponto de vista do consumidor que está atrás, vamos por agora exemplo aí, Campeonato Brasileiro SA, você tem que considerar isso na hora de dizer, olha, eu estou trocando, estou colocando ESPN, Fox, estou vendo aqui La Liga, estou vendo estádio cheio, super bonito, tudo umas cores. Campeonato Brasileiro talvez não é assim. Então, talvez tenha uma série de elementos que tenham que ser mudados para que justamente o produto seja atrativo do ponto de vista do consumidor. E pegando o gancho que falou das crianças e dos ídolos, eu pensaria, ou daria uma olhada também no que está sendo feito na MLS, que está contratando jogadores que estão justamente esses grandes ídolos que estão indo para Estados Unidos ou estão indo para a China. Antes, em 2009, 2010, lembro, o Ronaldo veio para cá, Seedorf também veio para cá, Roberto Carlos veio para cá. Eu sei que a moeda, enfim, é complicado às vezes fazer um grande investimento nesses jogadores, mas justamente fazendo toda uma série de medidas para garantir que grandes craques não vão tão jovens para a Europa e que grandes jogadores também possam encerrar a carreira aqui, cria todo esse vínculo entre o torcedor e o clube que faz com que seja fortalecida essa relação com o campeonato nacional. Muito bem. Eu tenho uma última rodada de perguntas e a gente vai para as perguntas no WhatsApp que estão explodindo aqui. Perguntas bem objetivas e respostas também objetivas. Recentemente, em outubro do ano passado, eu fui promovido para uma posição global e me mudei para Londres e comecei a lidar com clientes internacionais e como UEFA, vários clubes ingleses e espanhóis, e tive a experiência, pela primeira vez na minha vida, de realmente entender e conhecer a gestão desses clubes e dessas ligas internacionais e fiquei bastante impressionado pelo altíssimo nível de eficiência e profissionalismo. Uma outra coisa que eu percebi, e confesso que na minha ignorância eu não sabia da extensão disso, é como a vasta maioria dos clubes tem um dono. Os clubes têm um dono e, como tem um dono, a gestão, ou seja, tudo precisa de gestão, fica muito mais fácil, me parece, transparente, eficiente, porque quando tem o olho do dono, tudo fica mais fácil. Aqui no Brasil se discute muito, né, seja mudar estatuto e mudar a lei para que os clubes possam ter donos e atingir um nível de gestão mais eficiente. É uma discussão que eu me lembro de 15, 20 anos já tem essa discussão. Bernardo, você vai estar vivo no dia que os clubes brasileiros tiverem um dono? Cara, eu tenho 30. Espero morrer com uns quase 90. Talvez sim, eu acho que é uma tendência, eu acho que em algum momento isso vai acabar acontecendo. Porém, você olhando pelo outro lado, Colagross, tem um fator que é fundamental a gente entender também, que muitos clubes só existem até hoje porque eles não têm dono. Porque, logicamente, aí você pensa, mas também está lotado de dívida, né? Dívida até o fundo. Mas ele existe, a paixão do torcedor ainda existe. Tá? Eu acho que a partir do momento que a gente conseguir casar esse modelo de gestão de dono, corporativo e tudo mais, junto com o modelo que a gente tem hoje, talvez seja a equação perfeita. Eu temo um pouquinho essa questão de sei lá, estou imaginando um cruzeiro com dono e o dono não saiba o que é cruzeiro na sua essência e começa a desconfigurar 300% a raiz de ser cruzeiro, a identidade de ser cruzeiro. Eu acho que pode ser, sim, uma tendência, eu acho que vai acontecer, mas eu acho que tem que ser dose homeopática, entendeu? Lógico, o rapaz, que me fugiu o nome, o rapaz do Tubarão aqui estava contando o modelo de negócio que eles têm criado,
num clube, logicamente, menor, mas eu acho que sim, principalmente a mentalidade. Eu costumo dizer que a política, hoje presente nos clubes brasileiros, é um câncer no futebol brasileiro, que, infelizmente, acaba com qualquer tipo de planejamento. A gente vê aí trocas de gestões de quase que todo ano, dependendo do clube, né? E a gente vê grandes profissionais se desligando, enfim, uma politicagem que não deveria fazer parte do futebol brasileiro e, infelizmente, faz. Então, resumidamente, é isso. Maria, o tema desse painel é o ataque, né, do futebol internacional no coração e nos bolsos dos fãs brasileiros. Você vê a sua empresa patrocinando um clube estrangeiro nos próximos 3 a 5 anos? Sim. Pode estender um pouco por quê? Qual seria o objetivo? Na verdade, como eu falei, a gente já tem iniciado algumas conversas com alguns times de fora. É importante dizer que a gente passou por 2 times aqui no Brasil. E houveram, sim, algumas frustrações, até mesmo por conta da experiência que a gente teve com os times, ou da falta de experiência que a gente teve. Então, num curto espaço de tempo, eu acredito que a grande possibilidade da gente ter um vínculo com um time de fora é muito maior por conta das experiências que eles proporcionam e daquilo que a gente vai poder proporcionar para o nosso cliente. Muito bem. Obrigado. Luiz, teve um filme, que eu acho que chamava-se O Império Contra-Ataca. Lembra disso? Não? Lembro. Muito bem. Vamos dizer que o Império vai contra-atacar. Você vê a Nike vendendo camisa de clube brasileiro no exterior de um modo agressivo, intensivo? Vejo. Também é um ponto que é um desejo dos clubes, né? Os clubes têm projetos de internacionalização. Passa muito por você desenvolver um produto que você chame a atenção do mercado estrangeiro. Posso dizer que teremos surpresas boas em breve. Projetos que vão conseguir levar a gente para mercados potenciais por desenvolver algo que conecta com esse mercado, não simplesmente colocar a camisa lá para vender, por colocar a camisa de uma forma que tem um significado para aquele mercado específico. Só um pouco mais de detalhe, tanto da seleção brasileira quanto dos clubes que vocês vestem. A seleção ela já tem uma penetração grande fora do Brasil, né? No momento de Copa do Mundo, a venda de seleção brasileira fora do Brasil é bem representativa. Dos clubes, não. Do Corinthians e do Inter, que são nossos 2 clubes locais hoje, não. E óbvio, os clubes têm interesse de internacionalizar a marca, só que não é simplesmente eu colocar a camisa do Corinthians na loja da Nike em Londres que vai vender. Essa camisa tem que ter algum significado, tem que ter alguma história por trás que conecte com o consumidor de Londres. Se isso não acontecer, a chance de fracasso é enorme. Então tem que ter um projeto por trás, tem que ter um conceito por trás, não é só ampliar ou distribuir nesses mercados. Muito bem. Albert, olhando para frente, ou seja, nos próximos 3 a 5 anos, como você vê, talvez espera, a presença da La Liga no mercado brasileiro? Bom, provavelmente tendo fechado já algum patrocínio, vamos conversar depois. Maria, eu quero uma comissão. Patrocínio, por favor. Enfim, eu acredito que as oportunidades são infinitas. Um elemento que eu esqueci de comentar anteriormente sobre o potencial que tem o mercado brasileiro é justamente que o PIB do Brasil é maior que o PIB da Espanha, então há empresas com potencial justamente para patrocinar. Acredito que justamente esse crescimento das marcas estrangeiras aqui no Brasil pode oferecer mais uma alternativa para essas marcas, para patrocinarem. Vejo muito ativo quanto ativações com os nossos parceiros, enfim, espero também com a Nike, Santander, Electronic Arts, Tag Heuer, que são os nossos patrocinadores a nível global, com muitas ativações, organizando vários eventos em volta com o Clássico, tentando trazer jogos também. Esperamos que não só amistosos, esperamos poder destravar também a organização de jogos oficiais no estrangeiro, isso seria incrível. Não sei, mas vamos sonhar daqui a 5 anos talvez ter um clássico talvez, quem sabe, enfim, estou chutando, estou imaginando, mas isso seria ideal, justamente nós vemos, acho que foi há uns 8 anos atrás, Supercopa da Itália, Inter de Milão, se não me engano, jogou na China. É totalmente possível fazer jogos oficiais no estrangeiro e tendo toda essa demanda, esses torcedores aqui no Brasil, enfim, seria incrível poder trazer um jogo aqui no Brasil. Obrigado. Bom, vamos às perguntas várias no WhatsApp. Eu peço aos
nossos panelistas que limitem a 1 minuto a resposta, para dar mais chance de pergunta. Bernardo, um xará teu, chamado Bernardo Mota, faz uma pergunta muito interessante, que é a seguinte: esse painel é sobre como os clubes brasileiros se defendem dos clubes europeus. A pergunta, fazendo uma analogia, é como os clubes pequenos e do interior do Brasil podem se proteger do ataque dos grandes clubes das capitais. Engraçado, o Bernardo Mota, acho que não está aqui não, né? Ele deve estar... o Bernardo Mota, tem outro Bernardo Mota que, inclusive, não sei nem se eu posso falar, posso, que eu falei ontem já na CBF, fechou com o Vasco, que trabalhava no Cruzeiro. Enfim, que é um grande nome do mercado também, um grande amigo. Quando eu estava vindo para cá, eu estava pensando nisso, que a relação entre clubes, grandes clubes do Brasil com os grandes clubes da Europa segue também um pouco um paralelo entre pequenos clubes do interior com os grandes clubes da capital. Eu tenho amizade com alguns gestores de marketing também de clubes pequenos e tenho ajudado pontualmente dentro de algumas estratégias. Eu acho que segue um pouco a mesma analogia. Primeiro, eles têm que fincar a bandeira na cidade onde eles estão presentes, fortalecer, entender qual é o hábito de consumo daquele cliente, daquele torcedor, porque, logicamente, provavelmente, aquele cara torce também por um, 15 de Piracicaba e por um Corinthians. Então, é uma forma que ele tem que primeiro mapear de que maneira ele trabalha aquele público para, aí sim, criar as estratégias. Muito bem. Antônio Lopes, aluno de mestrado do Real Madrid. Então, o ataque não se limita aos clubes no futebol brasileiro. Ou seja, faz a seguinte pergunta para o Luiz. Luiz, a MLS fechou o contrato exclusivo com a Adidas, desculpe falar o nome do seu concorrente, para fornecer todos os times da liga, da MLS. Pergunta, a Nike estuda fazer isso com alguma liga do exterior ou mesmo do Brasil? Não, o modelo da MLS é muito particular, né? Aliás, o mercado americano segue esse modelo. Para o basquete é a mesma coisa, para o futebol americano é a mesma coisa. Não é parte hoje das conversas da Nike, óbvio. Em alguns casos, sim. Na China, a gente fechou um contrato com a liga da China, então é Nike. Todos os clubes no futebol chinês são Nike. Mas hoje a gente ainda, dentro do nosso core business, são os contratos individuais com os clubes, até porque tem um porquê por trás do clube, né? Na China é muito específico porque é um mercado que está começando agora e para a gente é importante ganhar visibilidade no mercado, introdução da marca no mercado, tem uma razão por trás. Mas quando a Nike escolhe um clube, tem uma série de objetivos por trás do perfil do clube, do mercado que ela atua, da cidade, quanto aquela cidade é estratégica ou não para a Nike. Então, tem um racional muito forte e o nosso modelo é clube a clube e não liga. Muito bem. A Beatriz Vaz está aqui, não? Olha lá. Oi, Beatriz. Queria agradecer a excepcional pergunta que você faz. E é para você, Albert. Respondeu olhando para a Beatriz lá em cima. Albert, você poderia, falamos muito aqui de aprendizado, o que se pode aprender, quais são os exemplos positivos, e ela pergunta o seguinte: poderia falar um pouco sobre a La Liga no futebol feminino? Agora, né, não é futebol, mas futebol, investimentos, capacitação de profissionais, aproximação com o público. E essa, Beatriz, eu vou estender um pouco a sua pergunta, seja, o que nós podemos aprender com a La Liga em relação à promoção do futebol feminino? O futebol feminino na Espanha, até o momento, é apenas controlado pela Federação Espanhola, mas nós, na Liga, que cuidamos dos clubes profissionais, primeira e segunda divisão, entendemos que por estarem presentes os principais clubes da Liga Espanhola masculina, nós também devíamos cuidar o produto futebol feminino. A temporada passada, não a que terminou agora, mas a anterior, reformou totalmente a gestão do campeonato. A Liga entrou com a gestão, oferecemos o pacote dos naming rights que foram vendidos, nesse caso, para a Iberdrola, que entrou com 5 milhões de euros. Nós fizemos um acordo com eles no sentido de que a gente entraria com o mesmo investimento do que eles, então é diferente poder fazer toda uma série de ações com apenas um orçamento do que contar com o dobro do orçamento. Eles contam com toda a estrutura da La Liga do ponto de vista de redes sociais, divulgação dos jogos, tem transmissão dos jogos ao vivo na televisão.
tem sido engajada a torcida, já não só da parte de torcida de futebol feminino, mas também dos típicos torcedores dos times masculinos também para irem prestigiar os jogos do time feminino. Isso tem acontecido em inúmeros times e com isso provavelmente você também acompanhou a Liga Iberdrola Feminina da Espanha, o estádio do mini estádio do Barcelona, que onde joga o Barcelona B, praticamente encheu o estádio quando joga contra o Atlético de Madrid, que esse ano foi o campeão da Liga Iberdrola. Mesma coisa quando o Atlético de Madrid jogou em casa no Vicente Calderón contra o Atlético de Bilbao, que foi antigo. Ou seja, nós também apoiamos a gestão dos clubes, tem formação do ponto de vista financeiro para que elas, enfim, saibam organizar toda a parte do orçamento, a gestão das contas do clube, apoiamos elas também na parte de scouting, de identificação de jogadoras e também forma parte o futebol feminino da Liga World Challenge, que é justamente esses jogos amistosos internacionais oferecidos pelos times da Liga do Campeonato Feminino. Uma parte desse acordo, nós hemos fechado acordo com a Liga da Colômbia e fizemos já um jogo comemorativo entre o Independiente Santa Fe, se não me engano, que é da Colômbia, contra o Atlético de Madrid, por serem as campeãs, as vencedoras de ambas as ligas. Foi feito um jogo em Madrid e em breve acontecerá um jogo na Colômbia. Ou seja, entendemos que o futebol feminino é mais um produto, não é ação social, que às vezes o pessoal entende que futebol feminino é ação social. Não é ação social. Tem a mesma importância que o futebol feminino, que o futebol masculino. Um detalhe que eu quero destacar, hoje foi feita a comemoração do Atlético de Madrid, mas não porque venceram a Europa League. Foi um ônibus descoberto com jogadoras do futebol feminino e ônibus também descoberto com jogadores do time masculino, uns comemorando a vitória da Europa League e outras comemorando a vitória do Campeonato Espanhol. Ou seja, o clube trata o futebol masculino e feminino como o mesmo produto. Bem, obrigado. Renata Ruel. Renata, eu vou pegar a sua pergunta, se me permitir, e fazer uma pequena variação dela. Tá? A Renata diz o seguinte, é para você, Maria, a pergunta. Tá? A Renata diz o seguinte, futebol é um produto, um certo clube de futebol, eu prefiro não falar quem é, tá, Renata? Um certo clube de futebol feminino, em campanha histórica, em busca de patrocínio, colocou frases preconceituosas em sua camisa. Ativar a marca, produto, futebol, não é uma questão de profissionais engajados, eu diria preparados. Maria, o futebol tem alguns problemas de imagem, né? Ou seja, briga de torcedores. Recentemente, vimos mais uma vez em Campinas, um torcedor que foi morto, outro que está no hospital. Ou seja, o tempo passa, a Lusitana roda, mas a briga de torcidas não termina. Ou seja, parece que é uma das coisas que no Brasil não se muda. Você, como patrocinadora de esporte, quão atento vocês estão a problemas, seja de imagem, de briga, de outros problemas, e como isso afeta a decisão de patrocínio de vocês? Realmente é uma pergunta bem interessante, Renata. É preocupante, né? Porque a partir do momento que você estampa a sua marca na camisa de um time, é de uma forma que você está mostrando que você incentiva o esporte. A partir do momento que você tem aí qualquer tipo de violência, preconceito, algo, a Prevent, a gente nunca passou por esse tipo de situação, mas o nosso posicionamento sempre foi entendemos todos os públicos e não temos preconceito, enfim, e não aceitamos que essas coisas aconteçam dentro do esporte. Se houvesse, a gente já teve essas oportunidades de conversar com o Palmeiras, enfim, com o São Paulo, tiraríamos a marca da camisa, porque realmente não dá para a gente apoiar um time que, na verdade, nem é o time, né? É a torcida que acaba tumultuando, enfim, causando alguma coisa. Não dá para a gente apoiar qualquer tipo de situação que possa causar uma mancha na marca. Então, a gente se previne muito para a gente não ter esse tipo de problema com a imagem da nossa marca. Muito bem. Temos, acho que, 10 minutos. Eu agradeço as perguntas. Infelizmente, não temos tempo de cobrir todas. Eu foquei naquelas que tinham mais um aspecto do painel, mas agradeço a todas as perguntas. Vamos lá. Fazer uma conclusão aqui. Ou
seja, a conclusão, eu gostaria que fosse olhando para frente. Ou seja, eu acho que os problemas são conhecidos, os debates são conhecidos, os desafios são conhecidos e, ao longo desses 2 dias, vão ser repetidos e debatidos quase que à exaustão. Bernardo, Maria, Luiz e Álvaro, vamos ter uma visão positiva do que vem aí, ou seja, do engrandecimento do futebol brasileiro, ou seja, de que vai poder competir em melhor posição com o futebol europeu, que vai poder, ou seja, ter um apelo como produto maior. Ou seja, eu vou pedir que cada um de vocês liste no seu ranking de sonhos, né? Você tem acha aquela lâmpada do Aladim e fala: você, meu mestre, tem 3 pedidos para o futebol brasileiro. 3. Primeiro, segundo e terceiro. Quais são os 3 pedidos que você teria para que o futebol brasileiro, como produto, pudesse competir com o internacional em melhor condição? Colagrossi, se eu tivesse que listar 3, o primeiro deles seria os ídolos. Tá? Eu acho que se a gente conseguir, o próprio Albert falou sobre isso um pouquinho, se a gente conseguir segurar mais os jogadores aqui, ou até, de alguma maneira, lógico que é uma utopia isso, né? Mas imagina um cenário onde o Marcelo, que hoje está no Real Madrid, que foi criado e tem uma identificação com o Fluminense, obrigatoriamente, de novo, gente, é uma utopia, o último ano de carreira dele tenha que ser no Fluminense, ou em outro clube do Brasil. Não sei, acho que a gente precisa não só tentar segurar os ídolos que saem muito cedo. Então, quando os torcedores de determinado clube, agora, por exemplo, no Vasco, o Paulinho, os torcedores do Vasco estavam começando a ter uma identificação com ele e ele vai embora. Vai fazer, logicamente, uma longa carreira lá, mas quem sabe, eu passei pelo Vasco, eu sei que o maior anseio dos vascaínos hoje é uma possível volta de um Alex Teixeira, de um Felipe Coutinho, de grandes nomes do mercado que hoje estão na Europa. Então, o meu primeiro pedido seria esse, fazer um trabalho até com os próprios atletas aqui, antes de saírem, de reforçar um vínculo dele com o clube, para que em algum momento essa interação não se perdesse. Porque a gente sabe que esses caras, mesmo lá, conseguem engajar a gente aqui dos clubes. Então, é muito comum isso, você vê uma entrevista, o cara fala: não, meu sonho é voltar a jogar no tal time, cara, a torcida explode por aqui. O segundo, acho que é promoção. A gente fortalecer essa questão de promocional, criar a marca do campeonato, a gente fortalecer. Eu quero um dia almoçar no ano que vem, aqui no próximo Conafute, e está ali a final do campeonato XPTO. Tá? Eu acho que é fundamental essa questão. E a terceira é o público infantil. A gente ter certeza que grande parte das crianças estão sendo impactadas por outros públicos. Eu costumo dizer muito isso lá no Cruzeiro. Só um parênteses que não tem nada a ver com o tema, mas a foto no Instagram do Cruzeiro que teve mais curtida no ano foi uma foto da Paula e do Breno, que participaram do BBB esse ano. Não foi o título mineiro, não foi nada. Então, a importância de você trabalhar novos públicos. Tá? Então, a gente tem trabalhado muito isso no Cruzeiro, a gente quer trazer pessoas que não consomem futebol para começar a consumir. Maria, você tem uma lâmpada mágica, abriu, saiu o gênio, fala: quais são os seus 3 pedidos para que o futebol brasileiro possa competir em igualdade com o futebol europeu? Primeiro, parceria com o patrocinador, super importante para a coisa poder fluir. Segundo, é a criação dos nossos heróis, para que haja uma inspiração não só do público quanto das marcas. E terceiro, é a gente, na verdade, poder cada vez mais estruturar as estratégias baseadas naquilo que a gente vê lá fora. Muito bem. Luiz, os seus 3 pedidos? Para mim tem 2 que são fundamentais e urgentes, que é, primeiro, o futebol brasileiro, ele precisa, de uma vez por todas, acelerar a profissionalização e virar um produto íntegro, um produto inquestionável, um produto à prova de bala de que ele é sério, é profissional, é sustentável. Para mim, esse é fundamental. O segundo, e eu gostei muito do ponto que a Renata trouxe, é um futebol que também tenha conceitos muito claros de igualdade, de diversidade, que trate todos os tipos de consumidor de uma relação 1 para 1 pessoal, com respeito. É a única forma de você construir engajamento
de uma forma mais diversa, né? De você ter tratar com respeito todos os consumidores, entender que eles demandam ser tratados de forma diferente. E o terceiro é se inspirar sim no modelo de fora, no modelo europeu, que talvez seja uma referência, mas não copiando completamente. Entendendo que o futebol brasileiro tem uma essência muito particular, então copia o futebol europeu em termos de profissionalização, mas valoriza a essência do futebol brasileiro, né? O futebol do drible, o futebol do joga livre, do joga solto, eleva o nosso diferencial, porque é isso que o nosso torcedor quer, ele não quer uma cópia escarrada de lá. Para isso ele já vê, ele tem acesso ao futebol europeu. Albert? O ideal. Em primeiro lugar, eu acho talvez uma maior união entre os clubes brasileiros. Eu acredito que, estando eles unidos, representando um pouco os interesses deles, eu acredito que poderiam ser conseguidas uma série de coisas que talvez até o momento, enfim, por X motivos, é difícil conseguir. Segundo ponto, o fortalecimento financeiro, seja do ponto de vista de patrocinadores, justamente com essa força você consegue trazer esses ídolos, manter os ídolos para que eles não vão para o exterior, competir financeiramente com outras ligas que, enfim, que podem concorrer do ponto de vista enquanto esses jogadores. E para terminar, eu acredito que maior segurança, não só dentro dos estádios, mas dentro dos estádios o trabalho está sendo feito incrível, mas justamente fora dos estádios, que eu que acredito que afasta o torcedor. Você falou inicialmente de a concorrência entre clubes estrangeiros e brasileiros, e justamente o fato de que o torcedor brasileiro pode ir ao estádio, o torcedor brasileiro não pode ir, a imensa maioria não pode pegar um avião, ir para Madrid ou para Barcelona e ver um jogo. Agora, se você vê casos de violência, você prefere ficar em casa no sofá, talvez assistindo com os amigos, tomando uma cerveja. No momento em qual a criança tem a segurança de ir, enfim, o pai tem uma segurança de ir com o filho para o estádio e acompanhar esse jogo com total segurança, cria uma série de vínculos com o clube que vão ser levados até o final enfim, até a vida mais adulta. Então, eu acredito que no momento em que o futebol vira um entorno mais seguro, eu acredito que esse torcedor não, enfim, sempre acompanhará esse clube de coração. Muito bem. Bom, uma última palavra do mediador. Na minha opinião, é uma visão errada, antiga, ultrapassada, acreditar que o futebol europeu é o inimigo do futebol brasileiro. Não é. Ou seja, o inimigo do futebol brasileiro é o futebol brasileiro. Ou seja, o inimigo do futebol brasileiro foram décadas de má gestão, visão míope do futebol, abuso dos fãs. Eu vivi numa época em que, ou seja, as minhas opções de lazer eram praia, cinema e futebol. Hoje em dia, os jovens, meus filhos, têm dezenas de opções de lazer que competem com o consumo de futebol. Agora, a grande novidade é que o torcedor, o fã, ou seja, as pessoas que vivem do futebol como eu, todos nós aqui, ou do esporte, pelo menos, hoje nós temos como fazer a diferença. No mundo analógico, ou seja, o fã, o torcedor, o máximo que a gente podia fazer em termos de protesto era enviar uma carta para a seção de leitores do jornal. Hoje em dia, no mundo digital e nas plataformas digitais, nós temos uma voz, um rosto, um nome, uma opinião, e nós vemos hoje que os grandes influenciadores de esporte não são mais os jornalistas tradicionais ou os ex-jogadores, certamente não é o Neto, enfim, ou seja, são os blogueiros, os tuiteiros, as pessoas e os youtubers que falam para uma legião de pessoas. Então, deixo aqui o conselho, não um conselho, mas uma recomendação, o seguinte: façam a diferença. A presença de vocês aqui nesse momento, nesse evento, já é uma diferença. Usem as suas mídias sociais, usem os seus blogs, todos os seus seios de comunicação e pressionem os dirigentes do futebol brasileiro, sejam dirigentes de confederação, federação ou clube, para que eles façam a coisa direita. A minha visão disso é que nós estamos no caminho certo. Eu lido com dirigentes de futebol brasileiro há 10 anos e posso afirmar para vocês que muito progresso foi feito, mas, ao contrário de uma corrida de 100 metros, onde os corredores saem e chegam juntinhos, sabe? Blá, 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 blá. Ou seja, esse processo é uma maratona.
Então, como toda maratona, tem aquele grupo de pessoas que saem e lideram a corrida, poucos. Aí tem um espaço, aí tem aquele pelotão intermediário, que é um monte de gente que está no meio do caminho, mais um espaço. E tem os gordinhos, que nem eu, que vão andando, ou seja, vão chegar 3 dias depois. Enfim, essa analogia é o que eu vejo em relação aos dirigentes brasileiros. Tem alguns que já estão lá na frente, liderando o processo, a grande maioria está no corpo intermediário, alguns ainda estão atrás. A boa notícia é que todos estão indo na direção correta, infelizmente. A notícia ruim é que todos não estão fazendo isso na mesma velocidade e intensidade. Portanto, eu termino pedindo a vocês que vocês façam a diferença pela melhoria do futebol brasileiro. Vocês têm os instrumentos, vocês têm a sua voz e, acima de tudo, vocês têm a paixão. E a paixão é que vai salvar esse futebol. Eu agradeço a Bernardo, Maria, Luiz e Álvaro pela presença. Só colocar... Eita, tá alto esse microfone, hein? Eu trouxe uma camisa do Cruzeiro, vou entregar para o Fernando, da organização, para ser sorteada amanhã. Então, presente aí. Tem cruzeirense aí? Não. Todo mundo vai falar, eu! Isso eu estou acostumado, Fernando. Esses miguezinhos eu não caio mais, não. Muito bem, então... Amanhã sorteia na lista. Tá bom. Trouxe uma do Galo também, não? Jamais. Muito bem, pessoal. Então, eu queria agradecer aos panelistas, agradecer ao D360, à televisão, pelo honroso convite, dizer que espero que esse sido útil para vocês. Muito obrigado.